3, deixa eu sentar direito. 3. Não, agora vai. Medo de cair. Uma vez eu quase capotei aqui dessa cadeira, cara. Essa cadeira fez assim, blups. Eu estava dando aula presencial, presencial não, virtual. Estou falando com o pessoal, daqui a pouco o meu pezinho só subiu. Aí eu, eita, quase que eu caí. Imagina, viraria meme, né? Fabiano num triplo carpado. Fala, galera. Fabiano Luzes. Marcos Dias. E mais um papo trabalhista ainda em período de quarentena, de afastamento, né? Afastamento social, mas um papo trabalhista que, inclusive, tem a ver com o assunto, né, que a gente vai tratar hoje, né, as consequências desse isolamento social na perspectiva do processo de trabalho em audiência. O objetivo hoje nosso é tratar disso. Mas antes de falar, antes que meu amigo Matheus brigue comigo, puxe a minha orelha virtualmente, não deixa de assinar o canal, não deixa de marcar o sininho e também seguir, Matheus, olha isso, hein? Seguir @Papo Trabalhista Oficial no Instagram. Legal? Não deixa de fazer isso não, porque senão o pessoal briga comigo. Feito isso, Marquinho, apresenta aí o nosso querido convidado, que é um dos participantes aí nesse processo de tentar aí popularizar, de tentar viabilizar a ferramenta das audiências telepresenciais. Sou suspeito que ele é meu amigo de longa data. Eu conheci o nosso convidado quando eu era juiz titular lá na Vara de Itaguaí, e ele foi ser meu juiz substituto. Eles não sabem disso, eu não vou contar para ele, vou contar hoje assim, no Papo Trabalhista, eu nunca contei isso para ele. E aí, quando voltei de férias, ele tinha ficado lá no Itaguaí, né? E aí, eu vendo os despachos e vendo a audiência, a condução, falei, poxa, que juiz substituto maravilhoso é esse? Quem é esse? Perguntei para o meu diretor. Não, é o nosso querido Luiz Guilherme Bueno Bonin, né? E aí que eu conheci um juiz assim, altamente qualificado, um daqueles que a gente torce para virar titular logo, porque com certeza só o tribunal vai ganhar, né? Excelente. Quando eu voltei, todo mundo, mas que juiz maravilhoso, ficou no seu lugar. Quase que as pessoas quisiam que eu fosse embora. Ele ficaram. Mas assim, é um dos juízes mais assim preparados e assim cordatos, né? Educado, um juiz que todos os advogados, eu diria que é quase uma unanimidade, né? Você não diz que é uma unanimidade, porque sempre tem, toda unanimidade é burra, mas todo mundo que fala do Bonin fala, é um juiz que tem um grande coração, é um juiz educado, é um juiz técnico, preparado, dessa boa safra que a gente tem no nosso TRT da primeira região. Então, queria apresentar o nosso querido Bonin, um dos pioneiros também nesse tema que nós vamos tratar hoje, né? Um tema que está angustiando os corações. Quanto mais a gente fala sobre esse tema, mais as pessoas querem que a gente fale, né? Porque é um tema que está desalojando juízes, advogados, todo mundo, que é o tema das audiências virtuais, né? Ou telepresenciais. E aí, antes de mais nada, vamos dar então nossas boas-vindas ao nosso querido Luiz Guilherme Bonin. Né? Que bom tê-lo aqui, querido. Sinta-se em casa, à vontade. É um grande prazer ter você, uma participação serrana, né? Diretamente aí da Serra Fluminense. Né? Deve estar um friozinho aí. Querido, seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Fabiano. Daqui a pouco eu já sou de casa, né? Já é a segunda vez que a gente se encontra depois da live lá do Fabiano. E, pois é, você fala Luiz Guilherme Bueno Bonin, ninguém me conhece, né? Engraçado. Aí todo mundo, o Bonin, o Luiz Guilherme Bueno é o Bonin? Exatamente, é a mesma pessoa. Que aí acabou que todo mundo me chama só de Bonin. Mas estou aqui na 4ª circunscrição, na região da Serra, estou no grupo de trabalho e atualmente das 2 varas aqui de Friburgo, onde eu resido, e de Teresópolis. E obrigado mais uma vez pelo convite aí de vocês. E vamos trocar ideias aí para o pessoal não ficar assustado, porque eu acho que isso não vai acabar nem tão cedo, né? Deixa eu só explicar, Marco. O Bonin falou uma coisa que muita gente de fora do estado talvez não saiba. Quando ele falou que ele é na 4ª circunscrição, é porque o estado do Rio de Janeiro é dividido em circunscrições. A primeira é a capital, a segunda é onde eu trabalho, que é Niterói, a terceira é Baixada, a 4ª é exatamente onde o Bonin está, 5ª, salvo engano, é Norte Fluminense, 6ª é Sul Fluminense. Então, só para o pessoal se situar aí, eu estou aqui na 4ª, é na 4ª circunscrição que tem como sede Petrópolis. Marquinhos, começa você fazendo a perguntinha? Não, eu acho que é importante a gente fazer o registro, né? O nosso querido Bonin, ele foi um dos juízes pioneiros, né, junto da Vara de Teresópolis. Lá, na verdade, a querida Márcia Leal foi uma das pioneiras, eu acho, não sei, não tenho notícia, mas acho que no Rio foi a primeira a fazer audiência usando uma ferramenta eletrônica, e o Bonin ficou lá em Teresópolis e pegou, né, nas férias da Márcia, foi um dos primeiros a pegar a ferramenta disponibilizada pelo CNJ. Né? Deixa eu fazer uma justiça aqui, Marcos. Vou fazer uma justiça.
Audiência é verdade, mas despachos viabilizando meios eletrônicos virtuais, só para ficar registrado que o Marcos também foi um dos primeiros a disponibilizar a plataforma, que inclusive a gente usa para gravar, a plataforma Zoom, começou a fazer atendimento de advogados virtualmente, propiciando que houvesse despacho. Só porque eu sei que ele não vai querer falar dele, mas eu falo porque saiu inclusive no site do nosso tribunal. Sim, mas essas coisas à parte, né? A gente sabe que Márcia, a Cláudia Márcia também, né, titular aqui no Rio de Janeiro, a Alessandra Japone também foram juízes que, muito antes dos outros, até foram vários pilotos para testar a ferramenta WebEx, né, da Cisco. E aí, Boninho, eu queria, assim, rapidamente, suas primeiras impressões assim, sobre a audiência telepresencial. O que você viu de bom, o que você viu de ruim, né? Quais seriam as suas primeiras impressões antes de entrar nos temas que a gente gosta de tocar mesmo na ferida, né? As suas rápidas e primeiras impressões desse mecanismo. Claro, só um parênteses rapidinho, Marcos. Eu lembro que eu fui para Itaguaí, fiquei nas suas férias, mas eu confesso que naquela época a gente substituto rodava para caramba, né? Todo mês, cada mês a gente estava num canto. Eu não lembro quem era o titular. Pronto, agora está registrado, não vou esquecer mais. Mas foi uma experiência maravilhosa. Então, Marcos, realmente, pela plataforma Webex, eu estava no auxílio, no grupo de trabalho aqui da Serra e no auxílio da Vara de Teresópolis, e aí a Márcia já estava fazendo por outra plataforma, e quando entrou a regulamentação pelo CNJ do Webex, acabou que eu fiz a primeira audiência em Teresópolis pelo Webex. A primeira impressão, claro, uma coisa nova, então a gente ficou meio assustado, mas os servidores da Vara, assim que eles já estavam familiarizados com outras plataformas, e quando o CNJ instituiu o Webex, a gente já começou a mexer, a futucar, a fazer reunião para começar a ver as viabilidades. E o pessoal da área técnica, o pessoal de TI do tribunal, deu um grande apoio à Vara de Teresópolis, junto com o próprio pessoal do CNJ, né, com os tutoriais e tudo. E quando eu entrei para fazer audiência, minha primeira impressão foi, eu fiquei assustado, que eu achei, o que eu tenho que fazer? Igual como a gente está aqui no Zoom, é só acessar e falar, ou eu vou ter que clicar em alguma coisa, sair, entrar? Eu não sabia como funcionava. A gente fez um testezinho rápido antes, fiquei muito nervoso na primeira audiência, normal, que foi numa segunda-feira, foram 3 ou 4 processos apenas, e a maioria deles foi para homologar acordo. E no segundo dia, que a gente já fez 9 audiências no mesmo dia, e aí a gente acabou partindo, porque a gente estava naquele escalonamento, não estávamos fazendo instrução ainda, como não estamos até 25 ou 26 agora, da semana que vem, né? E assim, eu não tive impressões negativas, apesar de intercorrências com internet, barulho, parentes, familiares, né, também transitando no mesmo local. Mas isso, eu tentei agir com normalidade e toquei numa boa, e deu para a gente encerrar super tranquilo. E assim, eu vi mais pontos positivos do que negativos, porque eu acho que o negativo nesse momento, que a gente provavelmente vai falar aqui, é a questão da instrução. Mas audiência inicial, homologação, não depoimento, colher um depoimento pessoal, por exemplo, um interrogatório, alguma coisa que você precise de uma parte, eu já fiz e foi tranquilo, a gente não teve nenhum problema, não precisou registrar nenhum protesto, por enquanto não vi ninguém impugnando ata, ou não deu tempo de subir recurso ainda por conta das suspensões, mas acredito que sem nulidade nesse momento. É interessante esse assunto, né, gente? Esse é um assunto que vem, de fato, causando um pouco de calor, né? A gente já fez, né, Marquinhos? A gente conversa bastante com os advogados no Instagram, né, quando a gente faz live e tal. Também conversas com... esse é um assunto que está me parecendo... se a gente voltar no tempo, a gente vai lembrar da instalação do PJE. Mas se a gente voltar em todos os momentos da nossa vida, né, todas as vezes que a gente acabou se deparando com algo que mudasse o nosso status quo, né, todos eles tiram a gente de uma zona de conforto. E é uma zona de conforto respeitosa. Naturalmente, a gente se prepara para... Todos nós fazemos isso, né, para que façamos tenhamos uma atividade um pouco menos desgastante, né? E quando você se acostumou com aquele ambiente, você precisa mudar. Esse ambiente de pandemia está fazendo com que a gente repense diversas questões, né?
uma das resoluções, um dos atos do TST, né, que a gente daqui a pouco vai falar, né, que é o ato número 11, não é isso? Salvo engano, é o número 11. Ele chega ao ponto de contrapor as instruções normativas 39 da regulamentação, ou das instruções, quer dizer, da interpretação do TST sobre a aplicação do CPC na Justiça do Trabalho. E isso é muito interessante, porque a gente passa a verificar que a situação ela caminha e faz com que a gente olhe para o passado. A gente tende muito a pensar assim, isso é imutável, né? Não, como era, vai continuar sendo e tal. Não me parece que, e aí pegando, né, a experiência do Boninho, eu ainda não fiz audiência nesse momento que a gente está gravando, vou fazer em breve, mas me parece que é algo que veio, inclusive, para ficar. Algo que veio em definitivo, porque vai fazer parte da nossa rotina, mesmo depois da gente sair desse período de pandemia, né, Marcos? Porque a gente vai começar a ter a possibilidade, inclusive na minha perspectiva pessoal, analisando, de dar a opção de fazer audiências telepresenciais agregadas a audiências presenciais. Aquelas matérias mais simples, que o advogado, às vezes, né, tá mais distante, ou o advogado, a parte não tem condições de se locomover, ou diversos outros fatores que, eventualmente, a gente possa estar repensando, mas depois a gente fala disso novamente. Boninho, uma questão que a gente que também está tirando todo mundo, né, do sono, está tirando o sono de todo mundo. Obrigação. Você entende, pela a luz, né, e aí só para o pessoal saber, né, o nosso ato do TRT da primeira região, talvez das outras regiões, né, não sei de que lugar do Brasil nosso amigo ou nossa amiga, o nosso ato indica de forma taxativa que é a questão da obrigatoriedade e a discussão no final das contas, e ainda, perdão, o nosso e a manifestação do corregedor. Perdão, só para a gente fazer a correção aqui, para dar mais clareza. Em resumo, o que você enxerga sobre essa obrigatoriedade, na perspectiva do advogado ou na perspectiva do juiz? Existe uma obrigatoriedade efetiva? Essa obrigatoriedade ela é afastada com uma justificativa plausível, seja do advogado, seja do juiz? Como é que você pensa sobre isso? Pois é, aqui em Friburgo, até conversando com os colegas titulares, a gente estava justamente ponderando isso, porque muitas partes e advogados estão peticionando, dizendo que não tem condições técnicas de realizar audiência. Em contrapartida, muitos também peticionam, dizendo que querem fazer audiência, e mais do que isso, às vezes até simples acordos que a gente poderia até homologar por petição, as partes pedem para incluir em pauta, para poder o juiz ponderar alguma coisa, conversar com a parte, e às vezes o juiz também prefere incluir em parte, como acontece com alguns. No meu caso, eu sou muito, não reticente, mas eu prefiro homologar conversando com as partes, incluindo esses processos em pauta, mas aí é claro que, como eu estou no auxílio, eu faço mais ou menos o que o titular ele determina para a secretaria, para não causar um caos. É o que eu costumo fazer. O que eu acho é o seguinte, se a parte e o advogado quer, mas o juiz não quer fazer, eu acho que a gente vai acabar tolhindo esse direito de as partes terem o seu processo talvez encerrado. Então, na minha opinião, eu acho que quando o ato diz que é um dever dos juízes fazerem as audiências, é um dever incluir em pauta. Pode acontecer de ninguém querer, né? As partes todas peticionarem e falar, não quero, mas o juiz fez o papel dele, tentou incluir aquele processo em pauta. E o que eu percebi, falando mais aqui dos nossos colegas da Serra, o receio, o medo do novo, aquela coisa. E foi interessante, porque alguns colegas eu consegui até convencer, fazendo até simulados antes das audiências, convencer, olha, vamos tentar fazer, eu até fico junto ali de voyeur, de stand-by assistente, para se der alguma coisa, a gente fala no chat, fala no celular, porque eu já estou mais familiarizado. Mas, assim, os colegas têm feito aqui na Serra, tem dado certo. Então, eu acho que essa faculdade, na minha opinião, é para parte e advogados. A questão do juiz, como, né, a gente já falou naquela live que a gente zerou passivo, que as secretarias estão tentando zerar, quase todas provavelmente já zeraram, eu acho que o momento agora é audiência, é o que vai pesar para a gente. Porque também quando voltarem os prazos e os atendimentos presenciais, com certeza vai ser um escalonamento, não vai voltar com 16, 20 audiências por dia, como a gente fazia antes, e os processos vão ficar muito para frente, as audiências. Então, às vezes, uma audiência que você resolve, às vezes não para dar uma sentença,
mas, por exemplo, o empregador, você verifica que foi uma dispensa motivada, ele concorda, você já expede um alvará para sacar o FGTS, você já defere uma tutela para se habilitar no seguro-desemprego. Então, eu acho que, para mim, na minha visão, é um dever nosso, né, um dever meu como juiz, incluir o processo em pauta. E, para a parte advogado, uma faculdade de querer ou não fazer diante de fundamentos diversos e, como diz o próprio ato, foi o que eu falo para os advogados, eu acho que tem que dizer que não quer fazer, porque simplesmente não atender o despacho do juiz, algum colega pode entender que isso seria uma concordância tácita e poderia prejudicar a parte. Então, a gente tem sugerido aqui na Serra, pelo menos, quem não quiser fazer, peticione e diga, não quero fazer por motivo X, Y, Z, pronto. E aí a gente não vai ter nenhuma combinação. E a gente tem feito isso, de tentar não aplicar nenhuma combinação, nem arquivamento, nem revelia, nem confissão, por exemplo, diante desse cenário que é novo para todo mundo, até para a gente também, que a gente está se familiarizando ainda com o sistema. Porém, determinados casos, aí, casuísmo, eu já apliquei uma revelia aí, que também foi muito polêmica, que a gente já falou, eu já expliquei os motivos por eu ter aplicado e acompanhei o processo na época em que os prazos tinham voltado e até agora ainda não teve recurso da parte, mas eu entendo, então, que é um dever nosso, juiz, incluir, e faculdade para partes e advogados, seja inicial, uno ou instrução. Marquinhos, você que é um mega processualista, o que você acha? Eu assim, concordo em parte com o Boninho. Eu acho que é faculdade para as partes, para os advogados, né? Tem aquela discussão se a manifestação... Eu acho que tem que ter manifestação por um simples motivo, porque o processo hoje ele é cooperativo, né? Então, eu tenho que manifestar que eu não quero, que eu não vou. Não posso ignorar o comando do judiciário, né? Eu tenho que dizer, eu não quero, não vou, né? E acho, refleti muito sobre isso, e eu acho que o advogado precisa motivar. Antigamente eu achava que não, porque ele poderia dizer que era uma estratégia de advocacia dele, mas isso é uma motivação. Eu acho que é aquela ideia de que você não pode, não, vou manter em segredo, não existe. Dentro de um processo que a gente tem que colaborar, juízes, partes e advogados, tem que dizer, eu não quero, porque para mim a estratégia, a audiência presencial é fundamental. Eu preciso da audiência presencial. Pronto, está motivado. Acho que o juiz não pode fazer um controle dessa motivação, mas é preciso a manifestação, é preciso a motivação e está dentro dessa colaboração. Agora, eu discordo um pouquinho do Boninho só na questão do magistrado, né? Eu acho o seguinte, quando o ministro Aloysio, e ele diz isso, que é um dever do juiz fazer audiência, eu diria, na minha concepção, é um poder-dever. Na minha opinião, não é só um dever, é um poder-dever, porque isso é uma prerrogativa da própria função, está ligada à independência funcional do magistrado, né? Então, eu acho que, assim como os advogados podem motivar a não realização de uma audiência, os magistrados também poderiam fazer. Eles devem buscar a audiência, por quê? Porque é a nossa função, né? É a nossa prerrogativa fazer audiência. O juiz de trabalho sem audiência não é juiz do trabalho. Então, é um poder-dever, que é uma função que nós temos que fazer. Agora, também acho que o magistrado pode, eu não gosto dessa palavra, obrigatoriedade, que parece que o juiz tem que fazer. Não, ele tem que tentar fazer. Mas se ele não puder, por exemplo, pelos mesmos motivos, a gente tem alguns colegas que moram em regiões assim onde a internet é péssima, né? Não pega. Ele nunca se deparou com essa possibilidade, né, de que ele teria que ter uma internet. E não quer, ele vai ter sempre trabalhando no tribunal. Então, casuisticamente, a gente pode ter também ocasiões em que os juízes, quando voltar, o Boninho disse muito bem, ele pode precisar de um substituto para fazer as audiências virtuais e ele fará as presenciais, né? Enfim. São situações que a gente tem que olhar caso a caso. Eu não gosto da palavra obrigatoriedade, né? Eu concordo, então, com o Boninho, nessa ideia de que o juiz deve, nessa ideia que a gente sempre falou, né, de poder-dever, né? A gente tem um poder-dever de fazer audiência, de dar prestação jurisdicional, e é assim que eu estou fazendo também. Já fiz muita audiência virtual, estou fazendo muitas, principalmente de conciliação, de execução, dentro desse poder-dever. Então, Fabiano, essa é a minha visão. Eu concordo com ele que é facultatividade para os advogados, e acho que o magistrado também tem um poder-dever, e para ele há uma filigraninha a mais, né, diferente do advogado, que é aquela ideia que ele tem que funcionar, mas também dizer que ele é obrigado a fazer, eu acho que feriria a independência funcional. Não sei o que você pensa. Não, Marcos, eu até entendo, assim, eu só acho que o dever, a gente, por exemplo, diferente do advogado, o advogado pode, pela complexidade da instrução, eu acho que é um argumento bastante razoável.
como a gente sabe que algumas são mais complexas. Mas eu acho que se as partes indicarem que querem audiência, eu confesso que eu começo a me pensar até que ponto nós podemos dizer assim, não, eu acho muito complexo fazer de casa. Eu não sei, eu acho que eu fico no meio do caminho entre o que o Boninho falou e o que você disse. Eu acho que a minha fundamentação de não fazer, ela me parece que ela é quase que vinculada à questão técnica, que técnica no sentido material. Se houver condições técnicas de fazer, eu tendo a caminhar como o Boninho disse também. Eu acho que a gente tem que fazer a audiência. Eu acho que E a gente não... Desculpa, Fabiano. E não, a gente a gente não tem como realmente pensar em todas as hipóteses, claro. Exatamente, Marcos, eu concordo que pode ter um colega que apresente uma justificativa à corregedoria plausível que não consiga fazer audiência. A gente está falando numa regra, né? Como homem médio, digamos, a gente está fazendo, como todos os juízes, tendo acesso às ferramentas, porque a gente está trabalhando de casa. Mas a gente pode ter realmente uma situação que ele justifique, que não venha à nossa mente agora, que exista e que impeça ele de realmente fazer essa audiência. E aí vai caber, provavelmente, né, a corregedoria analisar esse caso. Mas essa questão de que eu acho que é um dever nosso, com condições técnicas para tanto, né? E aí cada um vai apresentar a sua fundamentação ou a sua justificativa, o juiz, se a parte quiser, e ele tendo condição, eu acho que ele tem que incluir o processo em pauta. Eu tenho até dúvida se cabe, assim, pensando aqui agora, baseado no que a gente está conversando, se não cabe mandado de segurança contra a decisão do juiz que não inclui quando as duas partes caminham no sentido de fazer audiência. Eu tenho até me questiono se a gente está diante de uma possibilidade de mandado de segurança, porque a lei estabelece que tem que fazer. Os atos que estão regulamentando isso indicam da mesma forma. O juiz, não sei, eu tenho... Mas fica aí a reflexão, né? Fica a reflexão que tem três pontos de vista e até que ponto não caberia um mandado de segurança. Boninho, deixa eu fazer um combo 2 em 1 aqui. São duas questões interessantes também que pintam. Né? Primeiro é a questão da responsabilidade do advogado. O nosso ato, o tribunal impõe. Eu já tinha começado a falar isso antes, mas acabei não concluindo. A responsabilidade do advogado por questão de conexão. A gente sabe que, observando a resolução do CNJ que trata sobre isso, a resolução do TST, o ato do TST que trata sobre isso, a nossa resolução no Rio de Janeiro diz que cumpre ao advogado. Não sei como é que funciona nos outros 23 regionais. Aí a gente já pede até para os colegas que estiverem vendo que já coloquem aqui depois, nos comentários, como é que funciona em cada um dos seus regionais. Né? O princípio da cooperação entre os espectadores aqui do canal. E a outra questão que me parece interessante é a participação de terceiro. Como é que funciona essa publicidade? Ela é ilimitada? Ela não é? Ela é limitável, até pela peculiaridade? Tem a questão das testemunhas, comunicabilidade. O que você acha sobre esses 2 pontos aí? Bom, nosso trabalho é interpretar, né? Então, quando veio o nosso ato e o artigo 25, né, que fala dessa responsabilidade de o advogado pela conexão, a primeira coisa, quando eu li, eu falei o seguinte, eu interpretei totalmente diferente do que está lá literal. Eu não interpretei que ele é responsável por ter uma boa internet para poder acessar e tudo mais. O que eu até ponderei nas outras audiências que a gente fez iniciais, que a gente partiu para a instrução, foi o seguinte, doutores, o que eu entendo do artigo 25 a partir do momento em que a parte e o advogado concordam em fazer a audiência, cabe à parte, ao advogado e também à testemunha, apresentar meios para a realização da audiência. Então, por exemplo, eu não posso, numa audiência, na minha visão, claro, numa audiência que eu já marquei de instrução, que os advogados saíram cientes, as partes cientes, inclusive de que o link seria disponibilizado às testemunhas, ou as testemunhas deveriam, o advogado deveria informar o juízo o e-mail dessas testemunhas para a gente poder incluí-las nessa reunião, eu entendo que eu não posso, no dia da audiência, o advogado dizer que a parte não teve ciência daquela audiência. Tá? Então, essa conexão, e é claro que já aconteceram várias vezes de cair a internet da pessoa e a gente sabe a dificuldade que vai ser para o advogado conseguir uma declaração lá da companhia lá. Então, a gente sabe que isso daí é inviável. Mas o que eu interpreto desse artigo 25 caiu a conexão, por exemplo, e a gente está no meio da audiência, eu já pensei nisso. Vamos botar sigilo naquela ata que a gente já começou a colher o depoimento e vamos remarcar a audiência.
A gente vai tentar ali momentaneamente resolver o problema. Não conseguiu naquele momento, vamos remarcar a audiência, vamos refazer, deixa o sigilo na ata e depois a gente continua a colher aquele depoimento. Ah, mas aí ele vai poder instruir se vai ser má-fé. Eu vou partir do pressuposto que está todo mundo de boa-fé e quem quiser usar esse tipo de ferramenta para reformular depoimento ou instruir melhor, digamos, uma testemunha, aí é questão de a parte contrária tentar nos provar essa nulidade ou a gente perceber e declarar de ofício. Então, eu acho que essa conexão, para mim, é bem tranquilo. Não é responsabilidade de o advogado ter internet para poder acessar e fazer audiência, porque pode ter uma intercorrência, inclusive, com a gente da nossa casa, do servidor, o secretário de audiência. Mas o que eu acho a partir do momento, foi o que eu disse, que todo mundo conversou e combinou que vai existir aquela audiência, é o que a gente sempre pondera, doutor, marca uma reunião antes com a parte, com a testemunha, pelo Webex, para poder mostrar a testemunha como é que entra, como é que sai, só para se familiarizar com o rosto do sistema, né, da plataforma. Então, eu concordo, não sei, eu acho que eu vi a live de vocês, eu acho que vocês também pensam assim, que não é responsabilidade do advogado essa questão da conexão. E a segunda coisa, qual foi mesmo, Fabiano? Desculpa. Com relação a terceiros participantes do processo. Terceiros, pois é. Nós temos problemas de testemunha, nós temos problema de, pelo fato da audiência pública, estagiários que precisam de horas lá por conta de formação complementar. Perfeito. Eu aqui em Friburgo, eu recebi até um e-mail de uma coordenadora de uma faculdade, justamente perguntando como é que poderia fazer para os estagiários assistirem para ter as horas lá do escritório modelo. E eu acho o seguinte, desde que não seja segredo de justiça, como numa presencial, qualquer pessoa que quiser mandar um e-mail para a vara, pode mandar e pedir para cadastrar o e-mail dela para assistir aquela audiência. Então, a gente já fez audiência com mais de 60 pessoas na sala. E, obviamente, não eram partes e advogados e testemunhas. E, quanto a isso, manda um e-mail para a vara, né? Tem lá no nosso site o endereço de todas as varas, tem os telefones. Quem quiser, entra em contato, pede, tem os dias de pauta, pede para incluir, aí o organizador vai incluir perfeitamente. E essa questão da testemunha, o sistema, o Webex, a plataforma, ela tem uma ferramenta chamada Lobby. Não sei se vocês já futucaram lá. E é justamente isso. Você, por exemplo, se a gente estiver ouvindo uma parte ou uma testemunha, você manda a outra parte ou as outras testemunhas para esse lobby. O organizador faz isso. É como se fosse lá um hall do fórum. Ele não sai da audiência, da sala, da reunião, mas ele não vê e não ouve nada enquanto o organizador não trouxer ele de volta desse lobby. Então, eu acho que essa questão da incomunicabilidade nesse momento, o sistema supriu, né? A plataforma supriu. Então, eu acho que para mim, é tranquilo. O importante é o que eu sempre falo, e o organizador, quando começa a audiência, a sala de audiência, ele pode tirar o microfone e o vídeo de todo mundo em 2 cliques. Então, é o que a gente pede para fazer. E aí, a gente pede para ir se habilitando vídeo e microfone só das partes que estão naquela sessão, naquela audiência mesmo. E os outros, elas desaparecem, né? Mas elas vêm e ouvem a gente normalmente. E dá para fazer tranquilo, mas eu acho que para a secretaria, vale a pena, no primeiro momento, ter um organizador separado do secretário de audiência para fazer essas funções. Entendi. Marquinhos, a gente está no limite aí. O que você acha? Que eu sei que você tem uma ponderação sobre isso. A gente tem 4 minutinhos. Não, rápido, eu concordo muito com o que ele disse, inclusive a questão da responsabilidade do advogado. Nós sempre interpretamos como o Bonin interpretou, né, Fabiano? Você sabe disso? Inclusive porque o artigo 25 do ato era contrário à resolução 314, né, que depois o ato da Corregedoria Geral do Estado do Trabalho, o ato 11, incorporou o que dizia a resolução 314, justamente que o advogado não é responsável. Acho que a lógica ali é que o judiciário não tem meios de conceder isso agora, nesse momento. Então, acho que ali a ideia foi, o advogado, olha, para fazer essa audiência, você tem que se responsabilizar, porque o judiciário não tem como conceder esses meios nesse contexto de pandemia e de isolamento. É só isso, sem nenhuma consequência processual disso. E concordo quanto à questão da participação de terceiros. A única ressalva que eu faço, Bonin, é que eu exijo que haja uma identificação, porque as partes têm que saber quem é que está ali ouvindo e assistindo a audiência. Só isso. Ela tem todo o direito de assistir, você tem todo o direito de assistir essa audiência pública, mas quem é você? As partes têm que saber quem é que está assistindo, né? Às vezes pode ser o esposo da reclamante, pode ser um
amigo, um advogado do escritório, do mesmo escritório, né? E essa sugestão sua é ótima, de ter uma pessoa responsável só por ordenar a audiência e que fique preocupado em tirar o som das pessoas, né? Vou até botar na minha pauta aqui para a próxima reunião, né? Separado do secretário. O secretário é uma coisa, o ordenador é outra. É uma boa ideia. Bom, pessoal, olha só, a gente ficar com 3 minutinhos no limite máximo aqui do Zoom para gravar. Boninho, queria agradecer muito para você, queria agradecer a sua presença, agradecer demais esse bate-papo. A gente ainda teria mais alguns pontos aqui para conversar, porque a gente tinha conversado, mas eu acho que a gente pode deixar para uma próxima, que são questões que podem vir a surgir disso, tá? Já deixo, pessoal, agradecendo a todos, lembrando sempre, curte o canal, acompanha, marca o sininho, acompanha o Instagram, @Papo Trabalhista Oficial. Boninho, a gente tem 2 minutinhos aí para você, sua despedida, consideração final. Obrigado aí, gente, colegas ilustres, famosos agora, que vocês não saem da internet. Eu tenho que carregar meu celular todo dia para conseguir ver vocês, porque aí eu não consigo dar conta de tanta live. Mas é bom porque nesse momento a gente tem que trocar ideia. E essas questões, depois a gente pode até conversar, essas questões de organização, Marcos, porque quem cria reunião tem várias opções de já entrar reunião com todo mundo desligando câmera e celular, câmera e microfone, tem várias opções que a gente realmente só aprende quando futuca. E eu tenho feito isso, em vez de falar com a família, falar com os amigos, por outra plataforma, eu peço o pessoal para baixar o Webex, que aí eu também já vou testando nos ambientes familiares essa ferramenta. E foi muito legal conversar com vocês mais uma vez, no nosso segundo encontro. Contem comigo para a gente bater papo sobre outros assuntos, porque muitos assuntos virão e a gente vai ter muito tempo para conversar sobre vários assuntos, porque a gente realmente tem que ficar em casa, isso não vai acabar, acho que tão cedo, principalmente nas capitais, aqui no interior está chegando e está bem complicado também, mas a gente está aqui trabalhando, o judiciário não para e a gente está aqui para atender as demandas e obrigado sempre pelo convite, podem contar comigo. Valeu. Falou, Marquinho. Beijo para a família, gente. Marquinho, conversando. Marquinho, conversando. A gente se entende? Entende. Sempre. Conversando, a gente se entende. Gente, um beijo a todos.